Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante de ti com humildade e reverência, reconhecendo que sem a tua presença nada tenho, nada sou e nada posso fazer. Antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer por este novo dia que o Senhor me concede. Um dia que não é fruto do acaso, mas sim um presente da tua bondade, da tua paciência e da tua graça que se renova todas as manhãs. Meu Deus, quando eu abri os olhos hoje, pude mais uma vez experimentar aquilo que está escrito no livro de Lamentações, capítulo 13, versículos 22 e 23, onde diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, que elas se renovam cada manhã. Pai amado, como é maravilhoso saber que o Senhor não age conosco segundo os nossos erros, mas sim segundo teu amor. Hoje eu consagro este dia ao Senhor. Eu dedico cada segundo, cada respiração, cada passo e cada gesto às tuas mãos. Que este não seja apenas mais um dia na minha rotina, mas sim um dia separado pelo Senhor para me fortalecer, me moldar, me ensinar e me aproximar ainda mais da tua presença. Pai, eu oro para que a tua luz ilumine meu caminho desde as primeiras horas da manhã até o último minuto antes de eu dormir. Que a tua presença seja a chama que guia meus pensamentos, seja a bússola que direciona minhas escolhas. Eu reconheço, Senhor, que sozinho eu posso me perder, sozinho eu posso me confundir, sozinho eu posso me fragilizar, mas quando estou debaixo das tuas asas, nenhuma tempestade é capaz de me destruir. Que este dia seja guiado pela tua sabedoria, a mesma sabedoria que vem do alto, pura e poderosa, como descrito na tua palavra. Que cada decisão que eu tomar esteja alinhada com a tua vontade. Que cada caminho que eu percorrer seja direcionado por ti. Que cada conversa, cada encontro e cada oportunidade que surgir esteja sob teu controle. Senhor, eu te peço que retire de mim toda a inquietação, todo o medo, toda a insegurança e tudo aquilo que tenta roubar a minha paz logo pela manhã. Que eu não comece este dia carregando pesos que não me pertencem ou preocupações que o Senhor já disse para eu entregar a ti. Pois está escrito em Salmos capítulo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Hoje, Pai, eu entrego o meu caminho, o meu trabalho, a minha saúde, minha família, meus projetos, minhas finanças em tuas mãos poderosas. Dirige, Senhor, meus passos. Que os meus pés não me levem para lugares de perigo, que meus olhos não se desviem para aquilo que me distancia da tua santidade, que meus ouvidos não deem atenção a palavras de desânimo, fofocas, mentiras ou vozes que tentam me afastar da tua verdade. Que eu esteja sensível à voz do teu Espírito Santo, que ele possa me corrigir, me alertar, me fortalecer e me orientar. Eu te peço também, Pai, que o Senhor visite minha casa logo no início deste dia. Passe pelos cômodos, toque em cada ambiente, traga paz onde há perturbação, traga ordem onde há confusão, traga vida onde há cansaço, traga luz onde há sombra. Que a minha casa seja um lugar de descanso espiritual, um ambiente onde teu Espírito Santo tenha total liberdade para agir. Senhor, abençoa também a minha mente. Remove pensamentos repetitivos, negativos, destrutivos ou ansiosos. Traz clareza, discernimento, foco e equilíbrio emocional. Livra-me de ataques espirituais que tentam me desmotivar logo cedo. Fortalece minha fé para que eu não seja abalado por circunstâncias, notícias ruins ou desafios inesperados. Que este dia seja marcado por portas abertas, oportunidades inesperadas, sinais visíveis do teu cuidado. Que o teu favor me acompanhe. Que a tua graça me envolva, que a tua mão me proteja, que a tua voz me guie, que o teu amor me sustente. Eu declaro, Pai, que este dia será abençoado, não porque eu mereço, mas porque o Senhor é fiel. Não porque eu sou forte, mas porque o Senhor é poderoso. Não porque tudo está perfeito, mas porque o Senhor está no controle. E se você crê que Deus está consagrando o seu dia e preparando coisas maravilhosas para você, escreva nos comentários. Quem crê no poder da oração, deixe o seu amém nos comentários. Senhor, meu Deus, meu Pai, agora que consagramos este dia à Tua presença, eu entro diante de Ti para falar sobre algo que muitos temem, mas que vem diretamente do Teu coração, a prosperidade. Pai, ensina-nos que prosperidade não é apenas riqueza material, mas sim viver debaixo da Tua provisão, da Tua direção e da Tua bênção completa. Ensina-nos que prosperar é avançar, é crescer, é frutificar,
É ter paz onde havia confusão, é ter direção onde havia incerteza, é ter portas abertas onde antes havia muros. Meu Deus, a tua palavra nos lembra, em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que o Senhor conhece os planos que tem para nós, planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Pai, isso significa que prosperidade é um plano teu, é um desejo teu, é parte da tua vontade para os teus filhos. Por isso, nós recebemos, confiamos e declaramos a tua prosperidade sobre nossa vida. Senhor, eu te peço que venhas abrir caminhos que antes estavam fechados. Onde houver portas trancadas, que o teu poder gire as chaves. Onde houver travas espirituais, que sejam removidas pela autoridade do nome de Jesus. Onde houver falta, que haja abundância. Onde houver desânimo, que o Senhor derrame ânimo dobrado. Pai, visita agora nossos projetos, nossos sonhos, nossos planos, nossa área financeira, nosso trabalho, nossos estudos e tudo aquilo que representa o nosso esforço diário. Que nada seja movido pelo orgulho, pela ambição ou pela ansiedade, mas sim pela fé, pela sabedoria e pela tua vontade perfeita. Toca, Senhor, em cada objetivo que colocamos diante de ti. Mostra o caminho certo, fecha as portas que não são da tua vontade e abre aquelas que estão alinhadas ao teu propósito. Pois a tua palavra diz, em Provérbios capítulo 10, versículo 22, que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Pai, nós não queremos prosperidade que traz peso, cansaço emocional, confusão ou orgulho. Queremos prosperidade que vem do teu trono, que traz paz, equilíbrio, estabilidade e fé. Senhor, visita também a nossa mente. Remove pensamentos de derrota, sentimentos de incapacidade, medo de não conseguir e insegurança sobre o futuro. Ensina-nos a pensar de maneira saudável, confiante e alinhada com as tuas promessas. Pois está escrito em Filipenses capítulo 4 e versículo 19 que o Senhor supre todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Por isso, Pai, não aceitamos viver na escassez mental, espiritual ou emocional. Ensina-nos também a sermos bons administradores daquilo que recebemos. Que não haja desperdício, desleixo ou ingratidão em nosso coração. Dá-nos equilíbrio para não gastarmos por impulso, sabedoria para guardar, disciplina para organizar e fé para semear. Pois o Senhor mesmo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que aquilo que o homem semear, isso também colherá. Que sejamos pessoas que semeiam generosidade, bondade, fidelidade e confiança. Meu Deus, eu te peço agora que o Senhor visite as mãos daqueles que trabalham, estudam, lutam, se esforçam e muitas vezes não são reconhecidos. Abençoa essas mãos. Fortalece essas mãos. Multiplica o fruto dessas mãos. Que cada esforço gere resultados maiores do que o esperado. Que cada semente lançada no chão certo produza frutos que surpreendam. Pai, derrama prosperidade também na área emocional. Que os relacionamentos sejam saudáveis. Que as amizades sejam sinceras. Que o ambiente de trabalho seja leve. Que as palavras que ouvimos nos levantem e não nos destruam. Que a paz seja constante e não passageira. E por fim, Senhor, derrama prosperidade espiritual. Que o Teu Espírito Santo abra a nossa visão, fortaleça nosso espírito, aumente nossa fé e nos faça caminhar não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Porque a verdadeira prosperidade é viver perto de Ti, confiando na Tua provisão diária e descansando no Teu cuidado. Pai amado, nós cremos que o Senhor já está agindo. Que oportunidades estão surgindo, que portas estão se abrindo, que respostas estão chegando e que sobrenatural será visto neste dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu entro na Tua presença para clamar por cura, porque Tu és o médico dos médicos, o Deus que sara, o Deus que restaura, o Deus que toca onde a medicina não alcança e transforma aquilo que para o homem parece impossível. Pai, Tua palavra nos afirma no livro de Salmos capítulo 147, versículo 3, que o Senhor cura os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Isso significa que a Tua cura vai além do corpo físico. Ela alcança a alma, alcança a mente, alcança emoções feridas, alcança traumas antigos, alcança lembranças que ainda doem. Por isso, neste momento, eu te peço, visita cada área que está necessitando de cura. Senhor, toca primeiro no corpo físico. Onde houver dor, coloca a Tua mão. Onde houver inflamação, que se dissipe. Onde houver cansaço extremo, que seja renovado.
Onde houver desequilíbrio, que seja alinhado. Onde houver doença, que seja repreendida pelo poder do nome de Jesus. Pai, tu tens autoridade sobre cada célula, cada órgão, cada sistema do corpo humano, porque foste tu quem nos formou no ventre de nossa mãe. Assim como está escrito no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, eu sou o Senhor que te sara. Pai, nós recebemos esta promessa. Nós declaramos esta verdade. Nós cremos que a tua cura não é limitada por diagnósticos, por condições, por relatórios médicos ou pelas circunstâncias. Quando o Senhor ordena, a cura acontece. Senhor, visita também as áreas do coração que ninguém vê. Quantas vezes sorrimos por fora, mas por dentro estamos cansados, feridos, inseguros ou derrotados. Quantas vezes guardamos mágoas, lembranças ruins, palavras que machucaram e sentimentos que pesam. Mas hoje, Senhor, nós colocamos tudo isso diante de Ti. Toca onde ninguém mais pode tocar. Cura aquilo que ninguém mais sabe que existe. Retira o peso escondido, a dor silenciosa, o medo profundo, a tristeza guardada. Pai, Tua palavra diz no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Senhor, muitas vezes a cura emocional começa quando o medo é removido, quando a ansiedade é quebrada, quando a insegurança perde força. Por isso, Pai, retira do coração todo o sentimento que paralisa, que entristece e que enfraquece. Meu Deus, eu te peço também pela cura espiritual. Muitas vezes carregamos fardos espirituais, pecados que pesam, culpas antigas, feridas na alma que nos afastam da Tua presença. Mas hoje, Senhor, nós pedimos que Teu Espírito Santo limpe o nosso interior. Purifica a nossa mente, renova o nosso espírito, fortalece a nossa fé e nos restaura por completo. Assim como está escrito no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Pai, renova o nosso coração. Restaura a sensibilidade espiritual que perdemos ao longo do caminho. Desperta em nós o desejo de Te buscar, de Te ouvir, de Te obedecer, de caminhar na Tua luz. Senhor, tira também tudo aquilo que impede a cura de se manifestar. Tira a incredulidade, tira o desânimo, tira pensamento de derrota, tira raízes de tristeza, tira a amargura. Faz brotar dentro de nós um coração cheio de esperança, cheio de paz, cheio de confiança no Teu agir. Pai, toca na vida daqueles que estão enfrentando noites sem dormir, dores constantes, crises emocionais, esgotamento mental, ansiedade que sufoca. Toca, Senhor, nos que passam por tratamentos, cirurgias, medicamentos ou diagnósticos difíceis. Que eles não se sintam sozinhos. Que sintam o Teu cuidado, a Tua presença e a Tua força sustentando cada passo. E para aqueles que não conseguem pedir ajuda, que lutam em silêncio, que choram escondidos, que seguram a dor para não preocupar ninguém. Pai, visita essas pessoas com uma cura profunda e completa. Mostra a elas que o Senhor está presente, que o Senhor não as abandona, que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Assim como Jesus curou tantos enfermos nos evangelhos, como o cego Bartimeu em Marcos capítulo 10, versículo 52, como a mulher do fluxo de sangue em Marcos capítulo 5 e versículo 34, como o paralítico em João capítulo 5 e versículo 8, nós também cremos que o Senhor continua curando hoje. Teu poder não mudou. Tua mão não perdeu força. Teu amor não diminuiu. Por isso, Pai, nós entregamos toda dor, toda enfermidade, toda angústia e toda ferida nas Tuas mãos. Que este dia seja marcado por cura, por alívio, por renovo e por paz que só o Senhor pode dar. Senhor meu Deus, neste momento em que nos colocamos diante da Tua presença, nós abrimos o nosso coração para receber a Tua bênção sobre este dia que se inicia. Queremos Te apresentar cada minuto, cada decisão, cada passo que daremos, porque sabemos que sem a Tua direção, o caminho se torna pesado, confuso e inseguro. Mas quando caminhamos guiados pela Tua mão, Pai, até mesmo aquilo que parecia impossível se torna possível, aquilo que era derrota se transforma em vitória, e aquilo que nos feriu se torna testemunho de superação. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, abençoa este dia desde agora, derrama sobre nós uma unção fresca, a unção que renova, que fortalece e que realinha nossa vida com Teu propósito.
Que o teu Espírito Santo nos conduza, nos ensine, nos molde, nos proteja e permaneça conosco em cada instante. Que hoje seja um dia marcado por milagres, pela tua bondade e pela tua fidelidade. A tua palavra diz em Salmos capítulo 118, versículo 24: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Senhor, nós declaramos essa verdade em voz alta, com fé. Este é o dia que o Senhor preparou para nós, e não aceitaremos viver este dia como vítimas do medo, da ansiedade, da preocupação ou da dúvida. Nós vamos viver este dia como filhos amados, como herdeiros da promessa, como pessoas que sabem quem é o Deus que as guarda e quem é o Deus que vai à frente abrindo portas. Pai amado, dá-nos força para suportar os desafios, sabedoria para lidar com os problemas, paciência para enfrentar aquilo que nos desgasta. Que nenhuma palavra negativa, nenhuma pessoa mal intencionada, nenhum pensamento destrutivo e nenhum ataque espiritual tenha poder sobre nós. A tua palavra também diz em Isaías capítulo 41, versículo 10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Senhor, nós recebemos essa promessa como verdade absoluta sobre o dia de hoje. Que onde colocarmos as nossas mãos, haja prosperidade. Que onde colocarmos os nossos pés, haja paz. Que onde abrirmos a nossa boca, haja sabedoria. Que onde estivermos, o teu nome seja glorificado. Senhor, consagramos cada área da nossa vida, nossa mente, nosso corpo, nossas emoções, nosso espírito, nosso trabalho, nossa família, nossos sonhos e o nosso futuro. Tudo é teu, tudo entregamos. E tudo colocamos debaixo da tua proteção. Que hoje seja um dia leve, cheio de respostas, cheio de direção, cheio da tua presença. Que o Senhor trate tudo aquilo que tentava nos tirar do foco. Que limpe nossa mente de pensamentos repetitivos. Que o nosso coração das dores antigas renove a nossa fé. Porque sabemos que novas misericórdias se renovam todas as manhãs, conforme está escrito em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Senhor, permite que este dia seja uma oportunidade para recomeçar. Que aquilo que não conseguimos ontem, possamos conquistar hoje. Que aquilo que não entendemos ontem, possamos compreender agora. E que aquilo que era motivo de inquietação, se transforme em tranquilidade. Porque quando tu estás conosco, o fardo se torna leve. E Pai, antes de encerrarmos este capítulo, eu quero fazer um pedido especial por todos aqueles que estão ouvindo esta oração agora. Que o Senhor visite o coração desse teu filho e dessa tua filha. Derrama paz sobre a alma deles. Mostra que o Senhor está no controle, que eles não estão sozinhos, que eles não foram esquecidos. Que o Senhor está trabalhando em silêncio, preparando algo muito maior do que eles podem imaginar. E se você que está ouvindo esta oração deseja começar o dia recebendo a bênção de Deus, declare agora com fé nos comentários: Senhor, eu consagro este dia a Ti. Isso fortalece sua fé e faz com que esta oração alcance outras vidas também. Senhor meu Deus, neste momento nós elevamos o nosso pensamento ao Teu trono de graça, reconhecendo que Tu és o nosso protetor fiel, o Deus que nunca dorme, o Deus que nunca se distrai, o Deus que guarda cada detalhe da nossa vida com perfeição. Pai, nós sabemos que vivemos em um mundo cheio de desafios, perigos visíveis e invisíveis, lutas espirituais, batalhas que muitas vezes nem percebemos. Mas também sabemos que quando estamos debaixo das Tuas asas, nenhum mal pode prosperar contra nós, nenhuma seta pode nos atingir e nenhum plano do inimigo pode prevalecer. Por isso, Senhor, colocamos este capítulo da oração nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor derrame sobre nós uma cobertura espiritual poderosa, uma proteção que ultrapassa o entendimento humano. A Tua palavra nos revela em Salmos capítulo 91, versículos 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e em Ele confiarei. Senhor, nós queremos morar nesse lugar espiritual. Queremos viver na Tua sombra, caminhando sob a Tua proteção, cobertos pela Tua força. Que nenhum espírito de confusão, nenhum ataque emocional, nenhum abalo espiritual,
Nenhum dardo inflamado lançado pelo inimigo contra nossa casa possa permanecer. Que tudo aquilo que tentava nos enfraquecer espiritualmente seja neutralizado agora pelo poder do sangue de Jesus. Pai, nós sabemos que existem batalhas que não conseguimos enxergar, mas confiamos que o Senhor luta por nós. A tua palavra nos lembra em Êxodo capítulo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Isso significa que existem guerras que não dependem da nossa força, mas da tua. E por isso descansamos. Por isso entregamos. Por isso colocamos tudo diante do Senhor. Senhor, guarda nossa mente de pensamentos negativos que nos enfraquecem. Protege nosso coração de sentimentos que nos aprisionam. Protege nossa casa de toda presença maligna, de toda inveja, de toda palavra lançada com intenção de destruir. Protege nossa família de acidentes, doenças, armadilhas de qualquer perturbação espiritual. Pai amado, Tu és o Deus que coloca muralhas ao nosso redor, muralhas invisíveis, porém impenetráveis. A Tua palavra diz em Salmos capítulo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa ao seu redor do que o temem e os livra. Senhor, envia Teus anjos agora. Envia anjos à porta de nossa casa, nos 4 cantos do nosso lar, nos lugares onde trabalhamos, estudamos e caminhamos. Que cada passo nosso seja vigiado pela Tua presença. Que toda noite seja tranquila. Que todo amanhecer seja leve. Que toda caminhada seja guiada. Que o Senhor nos livre de pessoas que trazem palavras destrutivas, más intenções, manipulações, falsidade e opressão espiritual. Livra-nos de ambientes tóxicos e de alianças que não vêm de Ti. Senhor, sela a nossa saúde, a nossa família, o nosso trabalho e os nossos sonhos com a Tua proteção. Que tudo aquilo que é nosso esteja guardado no Teu esconderijo espiritual. Que nenhum mal prevaleça contra nós. Que nenhuma porta que o inimigo tenta abrir em nossas vidas tenha permissão de se levantar. Fecha todas elas em nome de Jesus. Nós declaramos com fé a promessa escrita em Isaías capítulo 54, versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. E assim será, Pai, porque não estamos desprotegidos. Nós temos o Senhor como nosso escudo, nosso defensor, nosso protetor eterno. E, Senhor, antes de finalizarmos este capítulo, eu quero interceder por essa pessoa que ora junto comigo. Que o Senhor cubra a vida dela com uma proteção sobrenatural. Que ela sinta agora, de forma real, o Teu cuidado envolvendo o coração dela, trazendo paz, segurança e a certeza de que nada poderá impedir o que o Senhor está preparando. Que ela seja guardada hoje, amanhã e sempre. Guardada no corpo, na alma e no espírito. Guardada nos caminhos, nos pensamentos e nas emoções. Guardada de dia e guardada de noite. Guardada em casa e guardada no trabalho. Guardada em silêncio e guardada quando falar. Guardada quando estiver só e guardada quando estiver rodeada de pessoas. Porque a proteção do Senhor é completa, é perfeita e é eterna. E se você está recebendo essa proteção hoje, escreva nos comentários com fé: Senhor, guarda minha vida. Esse ato de fé fortalece o seu espírito e faz esta oração alcançar muitas outras pessoas. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós entramos em Tua presença reconhecendo que Tu és o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que renova forças e transforma aquilo que parece impossível. Pai amado, diante de Ti não existem diagnósticos definitivos, não existem dores sem solução, não existem feridas que não possam ser tocadas pela Tua mão poderosa. O Senhor é o médico por excelência, o Deus que vê cada detalhe do corpo, da alma e do espírito. Nesta hora nós te pedimos, Senhor, derrama sobre nós Teu óleo de cura, o Teu bálsamo de restauração, a Tua presença que penetra onde remédio nenhum consegue alcançar. A Tua palavra nos lembra em Salmos capítulo 147 e versículo 3. Ele sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Senhor, quantas pessoas estão ouvindo esta oração agora com o coração ferido, quebrado, machucado por palavras, rejeições, perdas, frustrações e traumas? Quantas pessoas carregam dores que ninguém vê, mas que o Senhor conhece profundamente? Toca, Pai, nesses corações. Cura a alma que sangra por dentro, que sorri por fora, mas chora no íntimo. Restaura as áreas emocionais que foram destruídas ao longo dos anos. Remove toda lembrança que aprisiona, toda culpa que paralisa,
toda tristeza profunda que tenta dominar. Senhor, nós também colocamos diante de Ti cada enfermidade física. Tu és poderoso para restaurar células, órgãos, ossos, nervos, sangue, respiração e cada parte do corpo humano. A Tua palavra declara em Êxodo capítulo 15, versículo 26, Eu sou o Senhor que te sara. E nós tomamos posse dessa palavra. Nós cremos que quando o Senhor fala, algo acontece. Por isso, em nome de Jesus, que toda dor desapareça, que toda inflamação seja neutralizada, que todo desânimo físico seja substituído por uma nova força que vem do alto. Pai, quantas pessoas sofrem de doenças silenciosas, dores crônicas, diagnósticos difíceis, problemas que parecem não ter solução. Mas nós sabemos que não existe impossível quando o Senhor decide agir. Por isso, visita agora cada pessoa que clama por cura. Cura o estômago, cura o coração, cura a visão, cura a pele, cura os pulmões, cura os ossos, cura o corpo inteiro. Se existe algo se deteriorando, restaura. Se existe algo desregulado, equilibra. Se existe algo paralisado, volta a funcionar. Se existe algo morto, traz de volta a vida. Mas, Senhor, nós não pedimos apenas cura física, porque o corpo sem o espírito fortalecido continua fraco. Também pedimos cura emocional. Cura as pessoas que carregam ansiedade, medo, insegurança, preocupações constantes e pensamentos que oprimem. Que cada mente seja tocada pela Tua paz. A Tua palavra nos ensina em Filipenses capítulo 4 e versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que essa paz desça agora como um rio suave, acalmando tudo que estava em tormento. E, Senhor, cura também o espírito. Fortalece a fé de quem estava fraco, renova a esperança de quem estava cansado, desperta novamente o amor pela Tua presença. Remove toda a frieza espiritual, todo o cansaço interior, todo o desânimo que impede a pessoa de orar, buscar e confiar. Que o espírito seja restaurado por completo. Pai, nós também pedimos que cures relacionamentos destruídos, famílias divididas, casamentos desgastados, amizades rompidas e laços que foram quebrados. Tu és o Deus que reconstrói. Tu és o Deus que restaura o que parecia perdido. Cura a vida financeira, cura a vida espiritual, cura os ambientes onde essa pessoa vive. Que tudo aquilo que estava doente seja renovado pela Tua bênção. E, Senhor, antes de encerrarmos este capítulo, eu peço que o Senhor toque agora na área específica onde essa pessoa mais precisa de cura. Que ela sinta o Teu toque, sinta a Tua presença, sinta a Tua restauração fluindo sobre ela. Que algo mude dentro dela, ainda hoje. Que ela levante a cabeça com fé e diga, eu creio na cura de Deus. Porque quando o Senhor entra, tudo transforma. Quando o Senhor toca, tudo renasce. Quando o Senhor age, tudo muda. Senhor meu Deus, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença buscando libertação. Libertação verdadeira, profunda, completa, aquela que só o Senhor pode realizar. Pai, nós sabemos que existem prisões que não são feitas de ferro, mas que aprisionam a mente, o coração e o espírito. Sabemos que existem correntes que não se veem, mas que impedem o avanço, travam a vida, roubam a paz e tiram a alegria. Por isso, Pai, clamamos a Ti, liberta-nos de tudo aquilo que não vem do Senhor. Liberta-nos dos pensamentos que nos prendem, dos sentimentos que nos sufocam e das situações que nos cercam de forma negativa. A Tua palavra nos garante em João capítulo 8 e versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, nós cremos nessa promessa. Nós cremos que quem se entrega ao Senhor não permanece preso, mas é transformado, restaurado e conduzido a uma nova vida. Pai, existem pessoas ouvindo essa oração agora que se sentem presas pela ansiedade, pelo medo, pela preocupação constante, pela angústia que aperta o peito sem explicação. Senhor, liberta essas mentes. Que todo pensamento destrutivo seja retirado agora. Que toda confusão mental seja dissipada. Que toda perturbação seja quebrada em nome de Jesus. Existem pessoas presas por sentimentos antigos, mágoas que nunca foram curadas, traumas que ainda doem, lembranças que ferem. Pai, liberta essas emoções. Limpa o coração dessa pessoa. Renova os sentimentos dela. Restaura o que foi destruído por palavras, atitudes e decepções do passado.
O Senhor é especialista em transformar dor em força e tristeza em testemunho. Senhor, também há aqueles que se sentem presos a ciclos espirituais negativos, tentações que sempre voltam, hábitos que afastam da tua presença, padrões que enfraquecem a fé. A tua palavra declara em 2 aos Coríntios capítulo 13, versículo 17, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por isso, Pai, enche este lugar, enche esta vida, enche este coração com teu Espírito. Que a presença do Senhor quebre vícios, destrua correntes, elimine desejos que afastam do propósito e fortaleça a vontade de caminhar em santidade. Senhor, liberta também dos ataques espirituais. Quantas pessoas enfrentam opressão, noites difíceis, pensamentos sombrios, peso espiritual dentro de casa, ambientes carregados de batalhas internas que ninguém entende. Pai, visita agora esse lar. Tira todo o espírito de confusão, todo o espírito de medo, toda influência negativa, toda energia que não vem de ti. Reveste esta casa com a tua luz, porque onde o Senhor entra, as trevas são obrigadas a sair. Também colocamos diante de ti, Senhor, todas as áreas onde o inimigo tentou prender essa pessoa, na vida emocional, na vida financeira, na vida familiar, na vida espiritual e nos sonhos dela. O Senhor declara em Isaías capítulo 61, versículo 1, que veio proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então, Pai, abre as portas que estavam fechadas pelo medo. Abre caminhos que estavam trancados pela dúvida. Destrava oportunidades que pareciam perdidas. Que toda prisão espiritual seja quebrada agora. Pai, se há pessoas que cercam essa vida com negatividade, manipulação, inveja, opressão, palavras malditas ou intenções escondidas, afasta cada uma delas. Livra essa pessoa de alianças que roubam paz, relacionamentos que drenam energia, conexões que não foram enviadas pelo Senhor. E, Senhor, que toda maldição seja quebrada, toda palavra lançada para ferir, toda sentença declarada para destruir, toda tentativa de prejudicar emocionalmente ou espiritualmente, tudo isso seja anulado agora, em nome de Jesus. Que a tua luz envolva essa vida e a tua presença seja como uma muralha que impede qualquer ataque de chegar perto. Por fim, Pai, eu te peço, dá forças para que essa pessoa caminhe em liberdade verdadeira. Que ela sinta leveza onde havia peso, paz onde havia inquietação, esperança onde havia desânimo, coragem onde havia medo. Que ela perceba que o Senhor está mudando o ambiente ao redor, mas também está transformando tudo dentro dela. Senhor, muito obrigado porque sabemos que a libertação já começou. Senhor meu Deus, neste momento nós paramos tudo o que estamos fazendo para te agradecer. Agradecer não apenas pelas grandes coisas, mas também pelos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Agradecer porque o Senhor é bom, fiel, amoroso e presente em cada parte da nossa vida, até mesmo naquelas que não compreendemos. Pai amado, quantas vezes acordamos, respiramos, caminhamos, enxergamos, ouvimos e nos movimentamos sem perceber que tudo isso é um presente teu. Quantas vezes seguimos o dia sem lembrar que, enquanto dormíamos, o Senhor estava nos guardando, nos protegendo e sustentando cada batida do nosso coração. A tua palavra declara em Salmos capítulo 13, versículo 5, Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo ar que respiramos, pela força que temos e pela chance de recomeçar. Agradecemos também, Pai, pelos livramentos que o Senhor nos dá sem que percebamos. Quantas vezes fomos poupados de situações que poderiam nos destruir emocionalmente, fisicamente ou espiritualmente, mas o Senhor interveio em silêncio. O Senhor nos protegeu de conversas, caminhos, pessoas e escolhas que nos afastariam do teu propósito. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, o Senhor está cuidando. Às vezes passamos por momentos difíceis, pensamos que estamos sozinhos, mas a tua palavra nos garante em Hebreus capítulo 13, versículo 5, Nunca te deixarei, nem te desampararei. E é por isso, Pai, que somos gratos, porque sabemos que o Senhor não solta a nossa mão, mesmo quando tudo parece incerto. Obrigado, Deus, pelas portas que o Senhor abriu, mas também pelas portas que o Senhor fechou. Muitas vezes não compreendemos quando algo não acontece, mas depois percebemos que o Senhor estava nos livrando, nos protegendo ou nos preparando para algo maior.
Obrigado pelos atrasos que eram livramentos, pelos nãos que eram proteção, pelos silêncios que eram cuidado. Obrigado também, Pai, pelas pessoas que o Senhor colocou em nossa vida. Pessoas que nos apoiam, nos fortalecem e nos ajudam a caminhar. E obrigado também pelas pessoas que saíram, porque entendemos que nem todos podem permanecer, que o Senhor sabe quem edifica e quem atrapalha o nosso propósito. Agradecemos pelas respostas que chegaram, mas também pelas que ainda estão a caminho. Agradecemos pelas bênçãos visíveis e pelas invisíveis. Agradecemos pelo que temos e pelo que ainda vamos receber. A tua palavra diz em 1 aos Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 18: Em tudo dai graças, porque está a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Senhor, nós queremos ser pessoas gratas, não apenas quando tudo vai bem, mas também quando estamos no processo, porque sabemos que o Senhor trabalha mesmo quando não vemos. Obrigado pela saúde, pela vida, pela família, pelas pequenas alegrias, pela comida na mesa, pela força nos dias difíceis, pela esperança renovada, pelos livramentos silenciosos, pelos sonhos guardados, pelas vitórias que ainda veremos. Senhor, queremos te agradecer não apenas pelo que o Senhor faz, mas principalmente por quem o Senhor é. Deus presente, Deus fiel, Deus paciente, Deus que cuida, Deus que transforma, Deus que nos amou primeiro. Que a gratidão esteja sempre no nosso coração. Que sejamos pessoas que enxergam a tua mão nos detalhes. Que possamos reconhecer diariamente que tudo que temos, tudo que somos e tudo que conquistamos vem de ti. Obrigado, Senhor. Obrigado hoje, obrigado amanhã, obrigado sempre. Senhor meu Deus, neste momento nós nos colocamos diante da tua presença para renovar, fortalecer e ampliar a nossa fé. Pai, nós sabemos que a fé é o fundamento que nos sustenta, é a chama que nos mantém de pé mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. A fé é o elo que nos conecta às tuas promessas e nos lembra que não caminhamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Pai amado, quantas vezes enfrentamos dias difíceis, momentos de incerteza, períodos em que a lógica não basta e a razão não explica. Mas é justamente nesses momentos que a fé se levanta dentro de nós. A tua palavra declara em Hebreus capítulo 11, versículo 1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E é por isso, Senhor, que escolhemos confiar, mesmo quando não sentimos. Escolhemos acreditar, mesmo quando não entendemos. Escolhemos permanecer, mesmo quando tudo diz para desistir. Senhor, aumenta a nossa fé. A fé para esperar, a fé para continuar, a fé para declarar que tu és maior do que qualquer problema, do que qualquer diagnóstico, do que qualquer ameaça, do que qualquer porta fechada. A tua palavra diz em 2 aos Coríntios capítulo 5 e versículo 7: Porque andamos por fé e não por vista. E queremos viver assim, Pai, olhando para o invisível, confiando no impossível e descansando no sobrenatural. Senhor, fortalece a fé dessa pessoa que ora agora. Talvez ela esteja cansada, talvez ela esteja vivendo uma batalha longa, talvez tenha recebido notícias que abalaram o coração, mas que, neste exato momento, a fé dela seja renovada. Que ela sinta dentro de si uma força que não explica, uma coragem que não entende, uma esperança que se levanta mesmo em meio às lágrimas. Ajuda-nos, Pai, a confiar mesmo quando o tempo parece lento, a confiar quando a resposta não chega, a confiar quando o caminho parece fechado, a confiar nas tuas promessas, porque tu és fiel e nunca falhas. A tua palavra nos lembra em Números capítulo 23, versículo 19: Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria. Senhor, nós cremos que tudo aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir. Pode não ser agora, pode não ser do jeito que imaginamos, mas será perfeito, será no tempo certo e será muito melhor do que planejamos. Pai, queremos ter a fé de Abraão, que caminhou sem saber para onde ia, mas confiou. A fé de Davi, que enfrentou gigantes maiores que ele, mas venceu porque acreditou no teu nome. A fé de Daniel, que permaneceu firme mesmo diante da cova dos leões. A fé da mulher do fluxo de sangue, que disse consigo mesma que bastava tocar na orla do teu manto para ser curada. Senhor, desperta em nós uma fé viva, uma fé que age, uma fé que declara vitória antes de ver a vitória, uma fé que honra o teu nome.
Ajuda-nos a não duvidar, a não temer, a não retroceder. Que todo o espírito de incredulidade seja quebrado agora. Que toda dúvida que tenta enfraquecer a nossa caminhada seja removida. Que toda insegurança que tenta roubar nossa paz seja anulada. Pai, nos dá a fé para descansar, porque sabemos que enquanto dormimos o Senhor trabalha. A fé para agradecer antes de receber. A fé para enxergar portas onde só vemos muros. A fé para acreditar em milagres no meio da tempestade. E, Senhor, que a nossa fé seja testemunho. Que pessoas vejam em nossa vida aquilo que só a Tua mão pode fazer. Que a fé que temos hoje seja fruto da fidelidade que o Senhor revelou ontem. E que a fé que teremos amanhã seja ainda maior, porque continuaremos caminhando com o Senhor. Pai, obrigado porque sabemos que a fé nos mantém firmes. Obrigado porque a fé abre caminhos. Obrigado porque a fé transforma a nossa visão, o nosso coração e o nosso futuro. Senhor meu Deus, chegamos ao final desta oração com o coração quebrantado, cheio de fé, esperança e confiança no Teu agir. Depois de tudo que oramos, depois de tudo que entregamos, pedimos que este momento seja um marco espiritual, um divisor de águas, um instante onde algo novo se inicia dentro de nós e ao nosso redor. Pai, nós consagramos a Ti cada palavra que foi dita nesta oração. Consagramos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos sonhos e os nossos caminhos. Sabemos que nada tem valor se não estiver nas Tuas mãos. Por isso, Senhor, nós Te entregamos tudo, absolutamente tudo, porque confiamos que o Senhor sabe o que faz, sabe para onde nos leva e sabe o que é melhor para nós. A Tua palavra declara em Provérbios capítulo 16, versículo 3, Confia ao Senhor as Tuas obras, e Teus pensamentos serão estabelecidos. E é isso que queremos, Pai, que nossos pensamentos sejam estabelecidos, firmados, direcionados pelo Senhor. Que não andemos guiados pela ansiedade, pelo medo ou pela dúvida, mas conduzidos pela Tua voz, guiados pela Tua luz, sustentados pela Tua fidelidade. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos que já recebemos ao longo desta oração. Obrigado pelas portas abertas, pela força renovada, pela cura liberada, pela libertação realizada, pela prosperidade que está vindo, pela proteção derramada e pela fé fortalecida. Nós reconhecemos que tudo vem de Ti, tudo passa por Ti, tudo volta para Ti. Senhor, se existe algo em nós que ainda precisa ser mudado, transforma. Se existe algo que ainda precisa ser curado, toca. Se existe algo que ainda precisa ser entregue, ajuda-nos a abrir mão. Ensina-nos a confiar de verdade, a descansar no Teu tempo, a aceitar os Teus caminhos e a seguir Teus conselhos. Nós também Te agradecemos, Pai, pelas lutas que enfrentamos, porque elas também nos ensinaram. Agradecemos pelos dias difíceis, porque foram nesses dias que aprendemos a dobrar os joelhos. Agradecemos pelos momentos de silêncio, porque foram neles que aprendemos a ouvir a Tua voz. Agradecemos pelas tempestades, porque foram elas que nos mostraram que o Senhor nunca nos abandona. A Tua palavra nos lembra em Romanos capítulo 8 e versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pai, nós confiamos nessa verdade. Confiamos que até o que não entendemos está sendo usado para o nosso bem. Confiamos que cada passo foi permitido por Ti. Confiamos que o Senhor está preparando algo maior, algo melhor, algo que ainda não conseguimos imaginar. E agora, Senhor, nós consagramos todo o dia de hoje em Tuas mãos. Que seja um dia abençoado, cheio da Tua presença. Que cada decisão seja guiada pelo Teu Espírito. Que os nossos pensamentos estejam alinhados com a Tua vontade. Que os nossos passos sejam firmes e protegidos. Que nossa vida seja testemunho vivo do Teu amor. Consagramos também o nosso futuro, porque sabemos que ele está seguro contigo. Não tememos o amanhã, porque o amanhã já está nas Tuas mãos. Não tememos o que está por vir, porque sabemos que o Senhor vai à nossa frente, preparando tudo, ajustando tudo, alinhando tudo. E, Senhor, antes de encerrar este capítulo, quero pedir que o Senhor abençoe essa pessoa que ora comigo até aqui. Que ela sinta a Tua presença hoje como nunca sentiu. Que ela receba paz onde havia inquietação. Que ela receba direção onde havia confusão. Que ela receba força onde havia cansaço. Que ela receba esperança onde havia medo.
Que sua vida seja marcada a partir de hoje por uma nova fase, um novo tempo e uma nova história escrita pelo Senhor. Pai amado, muito obrigado por tudo que vivemos nesta oração. E que cada palavra dita aqui frutifique, cresça, multiplique e transforme vidas. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecemos e consagramos. Amém. E se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu consagro minha vida ao Senhor. Esse ato de fé ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas e abençoar muitos outros corações.